Gente, hoje a gente vai falar da tela de clarividência. Antes de falar da tela, eu queria colher percepções de quem já vê há algum tempo, para a gente entrar nesse assunto. Por exemplo, Eu não, assim, eu não faço nenhuma preparação nem essas coisas para poder ver. É uma coisa que vem muito naturalmente, assim. Eu já vejo às vezes plasmado, na maioria das vezes é plasmado mesmo na minha frente aqui. de olho aberto. E de olho aberto, é. Às vezes eu estou aqui, por exemplo, estou aqui estudando e do nada, quando eu vejo plasma, uma consciência e quer comunicar, entende? Uhum. E coisas assim muito doidas que eu já vi. E às vezes quando eu faço meditação ou quando eu tento, aí quando eu me concentro mesmo para fazer alguma coisa, eu sinto muito com o esplênico e sinto muito com o frontal. E aí você vai, porque é isso que estava explicando lá, a sua capacidade de imaginação, ela te ajuda muito nesse processo, porque você não se prende, você deixa fluir. E o importante que eu sinto, pelo menos por mim que tem às vezes insegurança com relação a isso, é você não se cobrar, você deixa vir o que tem que vir, sabe? No começo, assim, não ficar filtrando muito as informações, que aí, às vezes a gente nunca vai ter nenhuma informação que vai ser 100% da consciência, porque passa pela gente, né? Então sempre tem a gente envolvido nesse processo. E é só a gente começar a treinar e deixar fluir, que vai, assim. Às vezes eu sinto muito pelo frontal, que às vezes até sinto dor no frontal, pelo esplênico, e isso que eu falo pra você, mas 90% das vezes é plasmado. Tá. Quando você fecha o olho, você vê em alguma tela ou é 3D, por exemplo, 360 graus? Me explica melhor isso. 360, Você não, consegue não, ver não 360. aparece nenhum, não é como se fosse um filme numa tela aparecendo, não. É como se eu tivesse, às vezes, até dentro Como do se estivesse lá, acontecimento, assim, bilocada. Uhum. bilocada. Eu tenho Tá. muito essa coisa de É bilocação. o seguinte, quando você imagina algo, tem alguma Hum, diferença do que você imagina para o que você vê? sim, sim. Me explica essa Porque, assim, diferença. a imaginação, para mim, ela funciona como se fosse o ponto de partida para a coisa acontecer. E aí, como eu não crio expectativa, eu deixo vir o que tem que aparecer, entende? Como eu te falei, você ontem era para a gente estar no mesmo local, só que eu estava vendo criança, estava vendo pessoas. Eu pensei, bom, se é um sistema de guerra, só para ter soldados mortos, por que eu estou vendo mulher e estou vendo criança? Então, assim, eu me vi lá na situação, olhei as pessoas, vi que tinham consciências lá se aproveitando do desespero das pessoas que estavam já falecendo, e eu me vejo lá como pessoa participando da situação, mas eu não interfiro no que está acontecendo, eu só observo. Sim. Tem um exercício que a gente já fez, que a gente explica lá que a imaginação é um gatilho para trazer as outras imagens do astral. Por exemplo, se a gente imagina uma rosa, a gente cria na imaginação aquela rosa, a partir dela vai vir gatilhos de imagens, de situações que já vai ser do astral. Quando você cria nisso, de uma rosa, Uhum, tá? Você está criando agora. Cria uma rosa. sim. Quando você vê essa rosa, você vê a diferença de algo que surge, por exemplo, do astral agora nessa rosa? Ou é semelhante? É porque eu não sei se eu tenho a mente muito solta, Não, não, não se julga, não se julga. Gente, tá? Quando você julgamento fala da não rosa, assim, tem. eu vi a rosa, eu imaginei que eu ia ver uma rosa vermelha, mas não vi uma rosa branca. E ao mesmo tempo eu estou no local onde eu vi que tem uma pessoa baixando, colhendo essa rosa. E Vai se se eu me misturando. concentrar, Aham, entendi. É isso que eu quero dizer. Não tem muita diferença do local onde você imagina no cérebro, do local que você visualiza. uhum, Por isso que a imaginação é importante. Quanto mais criativa a pessoa, quanto mais visual, mais fácil ver. É claro que tem gente que não é muito visual, vai sentir mais. Mas a partir do sentir vem a visão, a partir do sentir vem a audição. Entendem? É isso que eu quero dizer. Mas
A maioria das pessoas que ainda tem uma certa limitação vê numa tela. Fica tudo escuro primeiro, né? E Você fecha o olho aberto. fecho o olho. Raramente eu vejo com o olho aberto. Às vezes, quando eu vejo de olho aberto, é só um flash que vem assim. Igual apareceu uma vez um homem com o nariz sangrando. Aí foi raro, é raro acontecer isso. Geralmente eu fecho o olho, como a Márcia falou, não crio expectativa, e vai vindo. E aí eu consigo ver, mas assim, não tão claramente assim, não. Vejo meio que ectoplasma. Flash, Isso. movimento de energia, e vem os flashes. Isso, vem os Das, flashes. das imagens. Vem os flashes da imagem. Tá. É mais quando a tela escura, eu vejo mais cores, flashes de luz. E agora, quando eu imagino, como uma vez que a gente estava e você estava conduzindo para a gente se imaginar numa cachoeira, eu estava na expectativa de estar ali na cachoeira, mas aí apareceu um índio que falou comigo, perguntou se eu tinha, por que eu não pedi permissão para entrar ali, para estar usufruindo daquele espaço, por que eu não pedi permissão para a natureza. Então, isso aí não fui eu que criei, porque eu não, em nenhum momento eu pensei nisso. A imaginação é uma travessia para a gente chegar lá, entendeu? A gente precisa dela para chegar na imagem que a gente quer do astral. Tá entendendo? Aí, essa imagem aqui que a gente tem do olho é que a visão humana, como ela funciona. A visão humana funciona como? A luz reflete do objeto, aqui é uma luz, tá? Mas pode ser qualquer objeto, pode ser uma laranja. A luz batendo na laranja vai refletir, vai entrar pelo olho, pela retina, pegar ali, transformar em impulsos nervosos e ir lá para o cérebro, para a região posterior do cérebro. O que é a luz? É uma energia. Toda energia carrega uma informação. Então, a gente não vê um objeto, a gente capta a informação. Entendem? A informação chega como energia, impulsos elétricos, vai no cérebro, o nosso cérebro interpreta. Por que todo mundo interpreta igual? Porque já são leis estruturais, aí é um assunto mais profundo, que já foi dito que laranja é laranja, que lápis é lápis e tudo mais. Se aparecer alguma coisa que ninguém nunca viu, ninguém vai saber o nome, não vai saber o que é que está vendo. Cada um vai ver de um jeito. Igual quando a gente vê no astral, cada um vê de um jeito. Às vezes vem uma energia de um amparador, mas, por exemplo, a Karina vai ver como um caboclo, a Lorena vai ver como um Exu, a Márcia vai ver como uma bruxa, a Helena vai ver como um felino, porque é a informação que o cérebro interpretou de todos os modos. Na visão física, o cérebro vai interpretar, e na visão astral também. Aqui eu fiz mais ou menos da visão astral, que é a mesma coisa. A luz, a energia, que vai vir como uma onda do que a gente está captando, seja de uma consciência do astral, seja de uma cidade no astral, seja de qualquer coisa, de uma forma pensamento, aquilo ali emite uma energia. Seria a luz, né? Igual a gente viu na visão física. A energia carrega informação. Essa luz a gente capta. E aí, por exemplo, igual a Márcia disse, ela capta pelo frontal, pelo esplênico, cada um vai captar por uma área, por um corpo sutil, por um chakra. Isso aí eu não tenho como dizer para vocês, porque a gente não tem verdade absoluta do outro lado, a gente não sabe exatamente. Cada um fala uma coisa, a maioria, o consenso, pensa que captamos pelo frontal, mas tem gente, eu já ouvi história de gente que captou pelo peito. Que a médium virava o peito assim na direção que ela queria captar, e ela captava por ali. Então, isso vai depender de vários fatores que eu não tenho informação para explicar isso de forma completa para vocês. Mas a gente capta pelos nossos corpos energéticos, tá? E isso o cérebro da gente vai interpretar, e aí, igual a Márcia falou, a gente tem nossos filtros mentais. Como eu disse, o exemplo dos amparadores, cada um vai ter uma certa informação. Por isso, quanto mais leitura e informação você tiver, mais você pode se aprofundar em coisas do astral. Porque se você não tiver aquela informação no seu cérebro, não tem como chegar a outras. Entendem?
Entenderam isso? Então, o exercício que a gente vai fazer é o exercício da tela de clarividência. Para quem nunca viu, vai tentar criar essa tela, e para quem já viu, vai localizar para ficar um pouco menos intrusivo. Por exemplo, Márcia, se você vai captar a informação de um consulente quando a gente vai atender, se você entra de cara, campo, 360 graus, você está ali. Você pode ser intrusiva e receber algum ataque energético, né? Pode sofrer mais as emoções e os sentimentos daquela energia estando ali. Não quer dizer que não tenha que estar. Se a sua crença não for, não tem medo e para você está tudo bem continuar. Mas vamos fazer o exercício hoje da tela só para você ter essa experiência, tá? Porque tem também a crença, tem o medo de cada um e a insegurança de cada um, e isso a gente sabe que afeta. Então, a gente vai plasmar essa tela, tá? Imaginando na frente da gente essa tela. De olhos fechados, a gente vai visualizar essa tela. Alguns já têm essa tela. Aqui eu percebi que nenhum tem, mas alguns médiums já, quando fecham os olhos, já vem uma tela, um túnel, uma visão em túnel, tá? A gente vai fazer o exercício energético, porque tem que limpar a energia, desbloquear para poder facilitar os corpos energéticos, os chakras a captar. Uma limpeza rápida. Como a Márcia disse, alguns já fecham o olho e já capta. Eu tenho isso também, porque isso também evita muita expectativa. Às vezes você está fazendo um exercício ali, aí vai estar na expectativa, será que eu vou conseguir ver? Será que eu vou ver direitinho? Será que eu vou entrar? E essa expectativa, o julgamento atrapalha. A crítica, tá? A negação e tudo mais. Então, a gente faz esse movimento energético, a gente concentra a energia nas mãos, e aí a gente vai emitir energia, pode ser de olhos fechados, de olho aberto, para plasmar, criar essa tela ou sentir ela, se alguém já tiver, vocês podem movimentar as mãos assim, ó, na frente do frontal, ver se sente alguma forma, alguma energia ali impactando, dando resistência, pode ser a tela, tá? Se não tiver essa energia, se vocês não sentirem nada, vocês podem mesmo plasmar ali, ó, joga energia, plasmando a telinha. De olhos fechados, pode ser que vocês vejam a energia saindo das mãos, ou alguma ondulação, algum movimento de energia, tá? Formando ali aquela tela. Se por acaso não surgir nada, usem a imaginação. Sempre quando não estiver vindo nada, penetrem, entrem com tudo na imaginação, tá? De criar aquela tela ali de luz, ó, da luz que vocês imaginarem, do jeito que vocês imaginarem, tá? Do jeito que vier na mente. Criando na imaginação, as coisas vão vir, tá? Pode ser que venha um flash de repente, venha algo de repente. Então, nós vamos fazer o exercício gravado, vou fazer junto com vocês, a gente faz o exercício da tela de clarividência, e depois a gente vai fazer uma experiência bem interessante. Outro dia, no atendimento, colocou uma música de xamanismo para o atendimento. Na imagem da música tinha, se eu não me engano, um xamã, um caboclo, algo assim, um índio. E me concentrando na música, né, entrando, eu comecei a ver um monte de caboclo, um monte de índio. Eu falei, não, isso não é. Pode até ter o caboclo na hora, mas tem muita forma pensamento essas músicas também. Leva a gente para outras realidades que estão associadas, vibrando ali. Quantas pessoas não escutam aquela música e não estão vendo aquela imagem, plasmando o caboclo, plasmando os índios, os xamãs. E aí vem o que junto? Toda a história e várias coisas. Então, eu vou pôr uma música com um tema específico, que eu não vou falar agora. E aí vocês vão ver, vão visualizar o que vai vir ali. E a gente vai analisar. Isso é muito interessante, tá? Vai ser um experimento. Vou parar de gravar aqui para a gente fazer o exercício.